O colombiano Rafael Borré se reapresenta na Alemanha, mas deixa o treinamento mais cedo por conta de um resfriado, o que aumenta os indícios de que a negociação com o Internacional vai andando e que possivelmente vai estar no Beira-Rio agora ainda na pré-temporada de janeiro. Mas o presidente Alessandro Barcelos faz revelações importantes a respeito do futuro das negociações coloradas. E o meia misterioso. A internet está empolvorosa nesse quesito, e como eu posso ter um pouquinho da pretensão de dizer que fui eu que inventei essa parada toda aí, eu vou tentar explicar por onde ou até onde eu fui nesse negócio. Vamos conversar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, porque tem muita coisa para falar, principalmente a respeito dos iminentes anúncios aí que o Internacional tá para fazer. Uma entrevista do presidente Alessandro Barcelos, que ontem foi também esclarecedora, principalmente acerca de Maurício, né? E a permanência do meia no Beira-Rio, mais ainda a situação do Rafael Borré, mais ainda essa questão do meia, né? Que eu vou tentar explicar para vocês como é que eu cheguei nessa parada do meia misterioso. Então eu sempre te peço, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, que ajuda pra caramba o meu trabalho. Estamos quase com 38 mil, hein? É, meu amigo, 38 mil, e a nossa meta é até dezembro 50 mil. Dezembro agora de 2024, 50 mil. Acho que bate, hein? Se a gente fizer 1.000 inscritos por mês já tá valendo. Então vamos nessa. E também compartilha, né, pro maior número possível de colorados, porque daí o conteúdo chega aqui no maior número de torcedores, ó, desse clube maravilhoso aqui chamado Internacional, beleza? Deixa eu dizer pra ti o seguinte, ó. Vou começar com a entrevista do presidente Alessandro Barcelos pro Fabrício Falkowski, um baita, né, um craque do jornalismo esportivo aí do Rio Grande do Sul. Uma entrevista pro Correio do Povo que foi reveladora entre várias questões, assim, claro, pormenores, bastidores e tudo mais, mas o presidente Alessandro Barcelos confirma que vai, ou que está na iminência de anunciar reforços. Fala que no dia 8, na reapresentação, já quer ter os nomes na boca do povo, né, na galera, já, e faz revelações importantes também quanto à saída dos jogadores, e principalmente o Maurício, que é o nome que teve uma pressão muito grande agora, né, nesse início de ano, finalzinho ali de dezembro, na questão Flamengo, na questão Corinthians, o grupo City com o Bahia e tal. O presidente deixou muito claro que o Maurício não sai. O Maurício é visto como uma contratação, a manutenção do Maurício no grupo. E eu acho até interessante a gente pensar que ele tem sentido, né, nessa questão do pensamento do presidente Alessandro Barcelos, mas eu me apego num número que ele falou. Ele disse o seguinte: nós não teríamos 14 milhões de reais para investir num jogador como o Maurício. Ou seja, ele está dando o número basicamente cabalístico para começar a conversar com alguém para tirar o Maurício do Beira-Rio. Ou seja, o camisa 27 vale 14 milhões de dólares. E aí, se a gente for pegar dólar, euro, é muito semelhante, né, a cotação. Mas se a gente pegar então que o mínimo que o Inter pegaria são 7 milhões, porque o Inter tem 50% dos direitos econômicos, então o Inter pega no mínimo 7 milhões de dólares. Ou seja, numa negociação, claro, né, que venha a ser de 14 milhões para cima. Eu acho que é importantíssimo isso. E na questão dos reforços e das chegadas, vamos fazer um checklist, tá? Lucas Alário, contrato de 2 anos, final de 2025, tá para fazer aí os anúncios, os exames médicos, e o Inter ficaria com 60% dos direitos econômicos. O Fernando, do Sevilha, Manchester City, também Porto, também Galatasaray. O Internacional vai 2 anos de contrato, vai fazer 2 anos de contrato com o volante, espera rescindir na Espanha para então poder ser anunciado, poder trabalhar toda essa questão burocrática em cima do nome. Temos também o goleiro Ivan. Ontem eu vi na internet muita gente dizendo que o Grêmio vai contratar o Ivan e não o Internacional. Bom, de qualquer maneira, é um reserva para o Rocher. O Inter tem a ideia de liberar o Kehler, até fazer um valor com o Kehler, né?
e dependendo até mesmo um dos dois, o Antony ou o Emerson Júnior, serem emprestados para ganhar rodagem. O Thiago Suman traz a informação, inclusive, né, de que o Emerson Júnior pode ser negociado como um empréstimo. Então talvez seja ele o escolhido para pegar a rodagem. Até porque o Antony era titular também do Sub-20 e seguidamente era apontado como um dos principais aí nomes desde o Celer Jazz, beleza? E aí a gente tem então o Rafael Borrena, que desses nomes todos é o que ainda precisa de alguns pormenores, né? Algumas questões para alinhavar com o Werder Bremen. Aprendi, né? Viu? Ó, Werder Bremen, né? Treinei a noite toda. Mas olha só, porque o clube alemão ele quer uma taxa de vitrine junto ao Frankfurt, tá? Cara, a Alemanha como um todo, a gente pega as notícias do próprio clube lá em Bremen, a gente pega os alemães jornalistas que cobrem o clube já admitem que o Borré vai sair. A questão maior é esse pormenor dos valores, né? Quem vai pagar quem, se o Frankfurt vai pagar o Bremen, se por um acaso o Inter vai pagar, alguma coisa do gênero. O presidente Alessandro Barcelos estaria na Europa, estaria em viagem na Europa, e aí não só contrataria o Alário e o Borré junto ao Eintracht Frankfurt, mas organizaria a chegada do lateral esquerdo Iago, que já passou por aqui, foi para o Augsburg também da Alemanha, né? Então mataria esses três com uma cajadada só, mas o Iago seria para o início o meio do ano, melhor dizendo, porque ele teria o contrato a encerrar agora na metade de 2024 e aí poderia então assinar um pré-contrato já em janeiro agora. Durante a eleição até tinham me soprado esse nome, né? A informação foi do Wagner Martins ontem. E é claro, né? Eu estava esperando alguém vencer, né? Ou o Melo ou o Alessandro, e não soltei isso aqui. Só estou querendo dizer que a informação do Wagner eu corroboro ela, né? Já tinha recebido, ou seja, é muito quente, não só pelo fato do Wagner Martins ser um baita repórter, né? Mas também pelo fato de que essa informação também já rodava aqui, vamos dizer, nos bastidores do Internacional que a gente vai conversando. Bastidores que eu quero falar agora sobre o meia, tá? O meia que é vamos dizer, o meia misterioso do Internacional, tá? E aí eu quero explicar para vocês algumas coisas. Desde a eleição, desde que o presidente Alessandro Barcelos foi reeleito, me disseram o seguinte: o Inter negocia com 2 zagueiros, um é o Robert Renan e o outro eu não descobri, tá? Mas me parece que era o João Vitor, né? Que acabou indo também para... agora eu não lembro de cabeça para onde foi o João Vitor, tá? Depois se tu lembrar aí, bota nos comentários. Com um volante, que era o Jean Lucas, que acabou indo para o Grupo City, e aí o Inter então pega o Fernando, que era também desejo do Vasco e até do Cruzeiro. O Inter negociava com 2 atacantes, e a gente tem aqui o Borré e o Alário, e o Inter negociava com um meia, e esse meia todo mundo me dizia que eu ia cair para trás, todo mundo me dizia que era um meia de lotar aeroporto, todo mundo me dizia que era meia que todo mundo ia ficar apavorado. Comecei a especular nomes, óbvio, comecei a ir atrás de jogadores, possibilidades e tudo mais. Citei o Oscar para diversas fontes, todo mundo disse que não tem nenhuma possibilidade de ser o Oscar. O Oscar ganha demais, o Oscar, ainda que já tenha feito patrimônio, né, para 20 gerações, mas não seria o Oscar. Pensei no Felipe Coutinho, conversei com alguns representantes, pessoas próximas, também não seria ele. Conversei com pessoas também, daqui a pouco o Thiago Alcântara, poderia daqui a pouco ser outros jogadores que estão aí. Esses dias eu até vi, alguma pessoa me mandou no Instagram, poderia ser o Marcos Reus, cara, enfim, nenhum desses nomes chegou quente, assim, a ponto de chegar a poder dizer assim, ó, o Inter negocia com esse cara aqui. Até o Franco serve, né? Já falei com vocês na semana passada, se eu não me engano, um pouquinho antes da virada do ano ali, sobre essa possibilidade, uma vez que o Cudê já trabalhou com ele lá. E aí agora surge o nome do Claudinho, o Claudinho do Zenit. E aí, conversando com o pessoal ali da galera do Samuel Batista, Lucas Colar também apurando comigo, algumas pessoas próximas, assim,
esse nome, cara, dificilmente ele vai vazar, porque nesse contexto todo é um nome muito grande, a ponto de, se algum outro clube descobrir que está o Internacional negociando, daqui a pouco vai tentar atravessar. Então é meio mantido às 7 chaves. O nome do Claudinho tem algumas particularidades, se a gente for olhar, tá? Durante a eleição, o Roberto Melo, ele vai lá e diz que tem negócio com o Claudinho, né? O que me parece isso? É claro que ele não estava mentindo que tinha negócio com o Claudinho, mas ele tinha que daí entrar em negociação com o Zenit, ele tinha que entrar com negociação com o próprio jogador e tudo mais. Só que, a partir do momento que ele diz isso, é porque ele já falou com o staff de jogador, é porque o Claudinho está disposto a vir. O Claudinho mesmo falou agora no jogo do Zico, né, no jogo das estrelas, que gostaria de jogar no Flamengo e tudo mais. E o Zenit, hoje, nesse momento, tem uma negociação com o Robert Renan, né? Internacional e o Robert Renan. O que tu pode fazer é uma ligação de que o Inter já conversou com o clube. Daqui a pouco o clube quer emprestar o Claudinho. Não sei. Daqui a pouco o clube quer, de repente, o Maurício. Daqui a pouco o clube quer ter uma vantagem num negócio futuro com o Internacional. O Inter ainda tem 10% do Yuri Alberto. Entende? Então, nesse sentido, teria mais questões de bastidor para tentar trazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode lembrar que o presidente Alessandro Barcelos, durante a campanha, chegou e disse assim: este negócio que o Roberto Melo quer fazer, ele lesa o clube. Ou seja, o Inter não vai comprar esse jogador. Jamais, né, gente? Até porque vale mais de 20 milhões de euros. O Inter jamais... O Flamengo tentou contratá-lo por 20 milhões de euros e não conseguiu. Imagina, se o Flamengo, que vai lá e bota um Pix na conta do River Plate, 16 milhões de dólares, e tira o De La Cruz da Argentina, pagando multa no Pix na hora, não conseguiu contratar o Internacional, que vamos falar sério, né? Em termos financeiros é muito inferior ao Flamengo. Não vai ser ele que vai tirar o jogador em cash, em compra. Mas daqui a pouco o empréstimo, bom, daí seriam outros 500. Eu estou trazendo essa informação em termos de especulação, em termos de conversa com vocês. Não é nada de informação, é uma troca aqui, porque eu já trouxe várias vezes que tinha um meia e eu estou tentando descobrir e não consigo, e a internet não para de falar comigo a respeito disso. As pessoas, inclusive, me citam no Twitter, as pessoas, inclusive, tentam me ajudar, né, entre aspas, a descobrir esse meia. Então, estou tentando trazer para vocês aqui como surgiu essa história e o porquê eu acho que pode e não pode ser determinado jogador. Beleza? Tá ansioso? Tá, né? Eu sei, eu também tô louco para que o Inter comece, ó, a botar os anúncios na internet. Então tu faz o seguinte, te inscreve no canal aqui, ativa a notificação, porque daí quando tiver novidade no nosso Colorado, eu boto para vocês aqui e estoura no teu celular, valeu? Muito obrigado pela parceria já desse início de ano, que a gente tá fazendo coisas incríveis nessa primeira semana de janeiro, beleza? Tamo junto, forte abraço, tchau!